Abra o livro de vocês na página 28 do livro didático de História. Lá tem algumas questões que nós precisamos concluir, tá bom? Número 1. Indique um exemplo de patrimônio histórico e cultural no Brasil, conforme o indicado. Letra A. Relacionado a pelo menos a algum bairro de uma cidade. Eu selecionei para a gente a cidade de Goiás. Inicialmente, o nome dela era Vila Boa de Goiás. Ela foi fundada por Bartolomeu Bueno da Silva Filho no século XVIII, no ano de 1700, e ela permaneceu como capital do estado de Goiás até meados da década de 1930, quando Goiânia veio se tornar a nossa capital. E na letra B, então na letra A vocês vão colocar lá, cidade de Goiás, entre parênteses, GO, que quer dizer que é cidade de Goiás, no estado de Goiás. Na letra B, em forma de monumento urbano. Eu selecionei um monumento que nós temos aqui em Goiânia. Ele foi fundado no ano de 1959 e era chamada a Estação Ferroviária de Goiânia. O nome da estação era Praça Americana do Brasil. E ela veio a se chamar Praça do Trabalhador, porque ali, chegavam naquelas locomotivas, naquelas maré-fumaças, chegavam muitos trabalhadores. Então, ela ficou popularmente conhecida como Praça do Trabalhador. Ainda hoje tem um pedaço da locomotiva lá, quando a gente passa ali pelo centro, a gente consegue ver. Então, na letra B, vocês vão colocar Estação Ferroviária de Goiânia. Na letra C, é uma atividade que nós faríamos em sala. Eu tentei desenvolver uma forma da gente fazer, mas não faz sentido, tá? Então, a letra C, nós iremos pular. A número 2, os espaços antigos da cidade. Aliás, sobre os espaços antigos da cidade, responda às perguntas. Letra A. Em sua opinião, quais deles deveriam se tornar patrimônio histórico? Eu elenquei para a gente aqui 3 espaços que eu considero espaços conhecidos, são antigos, para vocês escolherem um e na letra B me dizer o porquê que você acha que ele deveria se tornar um patrimônio histórico. A primeira opção que eu selecionei foi o coreto da Avenida Goiás. Logo ali na Avenida Goiás, ainda na Praça Cívica, bem no início da avenida, tem um coreto. Ele foi construído no ano de 1942. Temos também o Teatro Goiânia, que ele fica na Avenida Tocantins com a Avenida Anhanguera. Ele também foi construído no ano de 1942. E por último eu selecionei o Lago das Rosas, que fica na Avenida Anhanguera. O Lago das Rosas é aquele espaço onde a gente anda de pedalinho dentro do lago. Então, aquele lugar ele foi construído no ano de 1940. Então, entre esses 3 espaços, qual você acha que deveria se tornar um patrimônio histórico? E na letra B, fala para mim por que você acha que deveria. Na número 3, a respeito de patrimônio histórico e preservação, marque as alternativas corretas. Então, todos os edifícios históricos podem ser demolidos, derrubados, para dar lugar a uma nova construção? Então, é correto dizer que todos os edifícios têm que ser derrubados para ter ali um lugar, uma nova construção? Na próxima opção, os espaços históricos precisam ser preservados? Próxima opção, existem patrimônios mundiais e patrimônios nacionais. Então, vocês vão marcar as alternativas que são corretas e as que não são, deixe em branco. Na página 29, está escrito assim, número 1, leia as imagens. Então, a primeira imagem nós temos aí 2 pessoas numa espécie de prédio, e na segunda imagem uma avenida com carros e prédios também. Letra A. Indique com um lápis de cor vermelho a ilustração de um espaço público.
Lembra que nós falamos que o espaço público é aquele espaço que a população, as pessoas têm um livre acesso, né? Sem cobrança de taxa, ele é um espaço livre. E o espaço privado é um espaço que é de alguém, de alguma empresa, que para você adentrar aquele espaço, para você ter acesso ao espaço, né, você teria que pagar uma taxa ou esse espaço é reservado, né, não é das pessoas terem acesso. Então, qual desses dois? Você vai pintar de vermelho o que é privado, que é reservado, e cor azul, a ilustração, que é de espaço público, ok? Número 2, com as sílabas destacadas, forme a palavra que completa a frase, que completa a frase. Com as sílabas destacadas, forme a palavra que completa a frase. Então, a frase é: um bem histórico que nos permite conhecer o passado é um... Aí nós temos aí, Niopamontri. Niopamontri. Qual que, essas sílabas aí embaralhadas, qual palavra que ela vai formar? Número 3. Pinte as imagens que representam elementos históricos de uma cidade. Olha só, aí tem um coreto, é igual o coreto lá da Avenida Goiás que eu falei. Um coreto, construções como um coreto, e aí do lado nome de ruas lá. Rua Memórias da Cidade, Rua dos Imigrantes. Você vai pintar imagens que representam elementos históricos da cidade. Na página 29, na página 30, aliás, número 4. Relembre o que foi estudado e leia essa imagem que mostra uma área de Manaus, no estado do Amazonas. Aí lá embaixo tem no destaque, casas de palafitas em Manaus. Lembra que quando a gente estudou sobre tipos de moradias, né, a gente falou sobre as palafitas, né, que são casas construídas nas margens de lagos, né, de rios, e elas têm essa característica de ser suspensa, né, suspensa ali por várias madeirinhas, né. Então, na letra A fala assim: em qual local essas casas foram construídas? Marque um X na alternativa correta. Primeira opção, em um aeroporto. Segunda opção, às margens de um rio. Terceira opção, em estradas asfaltadas. Então, de acordo com o que vocês veem, marque a opção correta. Letra B. A maneira como essas casas foram construídas podem revelar informações sobre a história da cidade? Você acha que dá para, olhando, né, para essa forma que eles construíram essas casas, pode revelar ali sobre a história da cidade? Se você acha que sim, por quê? Responde aí. Na número 5, de acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar cidades e sua cidade onde foi fundada. E sua cidade, onde foi fundada? Então, lembra? Toda hora que eu falo lembra, é porque eu quero que vocês lembrem. Lembra que nós falamos que os espaços que eles procuravam, que os povos antigos procuravam para construir as casas, eram espaços com características parecidas, né? Tenho certeza que vocês lembram, porque a gente falou bem sobre isso. E a nossa cidade, Goiânia, né? Onde ela foi fundada? Goiânia, ela foi projetada para ser a capital de Goiás. A cidade de Goiás não, foi ali fundada e se tornou. Goiânia não, ela foi projetada para ser a nossa capital. Inicialmente, era para ter aqui no máximo 50 mil pessoas. Hoje, nós já somos quase 1,5 milhão de pessoas aqui na capital do nosso estado. E ela foi fundada porque ela tinha características diferentes da cidade de Goiás. Goiás, ela é dentro de vale, ela é assim, né? Em volta dela tem muitos morros.
Então, ela é dentro do vale. A gente lê os escritos antigos e as pessoas falam que o ar da cidade era um ar muito abafado, que a cidade era muito quente. Então, Goiânia ela foi projetada num espaço mais arejado. Ela foi a rota de chegada de outros estados também eram importantes, porque aí ela se tornaria capital. Então, a principal característica para a mudança da nossa capital foi o relevo, né? Ali, a forma do solo onde a nossa cidade foi projetada e a rota de chegada de outros estados para a nossa cidade, tá bom? E é isso. Terminamos o nosso livro de história, tá bom? Responde direitinho. Qualquer dúvida me fala.